Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gestão de pessoas. Eu sou a professora Elisângela Caldeira e hoje nós abordaremos o tema de comportamento organizacional de suma importância para a sua formação profissional, que envolve o indivíduo, a sociedade e a organização. O objetivo dessa disciplina é conhecer as variáveis individuais, sociais, políticas e a cultura e culturais das pessoas e as formas de promover a qualidade de vida nas organizações, temas que envolvem comunicação, clima e cultura organizacional. Relações interpessoais, afetos, sentidos e significados do trabalho, engajamento, bem-estar e saúde laboral, assim como aprendizagem, tomada de decisão e desempenho individual e cultural, são temas que podem ser estudados sobre a perspectiva do comportamento organizacional. As organizações nada mais são do que um conjunto de pessoas que combinam seus esforços para alcançar um objetivo comum e chegarem a um resultado que não teriam condições de conquistar individualmente. O debate acerca do comportamento organizacional no âmbito da gestão e da psicologia data da década de 70. Tal perspectiva emerge como resposta às inúmeras transformações pelas quais passamos historicamente, relacionadas ao modo de produção, à forma como realizamos o trabalho, como relacionamos uns com os outros, compartilhando tarefas, objetivos e metas. Atualmente, ainda persistem divergências quanto à conceituação de comportamento organizacional. Para alguns autores, trata-se de uma área de investigação sobre a influência que indivíduos, grupos e estrutura organizacional exercem sobre o comportamento dentro das organizações. Para outros autores, ele entende o comportamento organizacional como a disciplina que busca prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no ambiente empresarial, baseando-se no princípio de que a organização somente alcança seus objetivos se os funcionários se coordenarem para realizar algo que individualmente não fariam. Uma das principais dimensões do comportamento organizacional é o ser humano e sua personalidade. Várias correntes teóricas buscam trazer o conceito relacionado ao tema. A personalidade ela pode ser definida como forma de pensar, sentir, se expressar, que combinados transformam-se em padrões únicos de comportamento de cada pessoa, tornando o indivíduo um ser único. Nós, seres humanos, nos transformamos a todo momento, envolvidos por essas três dimensões, que incluem o biológico, ou seja, o nosso corpo, herança genética e fisiologia, o psicológico, onde cada um de nós tem uma forma de perceber e interpretar o mundo, e, por último, o social, que envolve grupos, família, cultura e todos que nos relacionamos. Outra dimensão que faz parte da nossa personalidade são as nossas atitudes, que representam aquilo que fazemos frente a um estímulo. Traz embutidos 3 pontos: o pensar, o sentir e o agir. O pensar é o fator cognitivo refletivo sobre o que fazer. O sentir é o lado afetivo e o agir é a parte que manifesta o nosso comportamento. Outro fator que influencia o nosso comportamento são os valores. Os valores pessoais, eles começam a ser aprendidos na infância e vão se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que estamos inseridos, nos quais guiam nossas decisões no nosso cotidiano. Há pesquisas que classificam valores em 2 tipos: os terminais, que são aqueles cujos objetivos finais são desejáveis, por exemplo, quando temos o valor do bem-estar, liberdade, saúde, qualidade de vida, e os instrumentais, que são os meios para alcançar os valores terminais, que envolvem disciplina. Para dar continuidade no nosso tema, precisamos falar sobre as representações sociais e entendê-las a partir de alguns elementos. O primeiro elemento é a percepção, que se inicia a partir do processo de sensação, que é quando tomamos ciência dos estímulos a quais estamos expostos e dos nossos órgãos de sentido. O processo da percepção, ele influencia principalmente na tomada de decisão, envolvendo a definição do problema, identificar e escolher as abordagens, a lista de soluções, seleções alternativas, as práticas e, inclusive, avaliar os resultados. Um outro elemento que envolve a representação social é a comunicação, que ela possui um processo de elementos que envolvem emissor, ou seja, aquele que vai emitir a mensagem, o codificador, a forma como essa mensagem vai ser emitida, o canal, o decodificador, receptor e o feedback ou retroação. Nesse sentido, o comportamento organizacional pode ser uma importante ferramenta de gestão na medida que
compreender sistematicamente a forma como as pessoas agem nas organizações e, a partir disso, utilizar para tal conhecimento e otimizar os comportamentos individuais e coletivos. Nesse contexto, relacionar as forças, os diferentes níveis de análise e as principais metas do comportamento organizacional é fundamentalmente importante. A análise do comportamento organizacional, ela se dá em diferentes níveis, que inicia-se do nível individual, passando por nível interpessoal de comportamento, aos grupais, intergrupais e, por final, entre as organizações. Quando falamos em análise do nível individual, estamos falando do comportamento de um colaborador, de um líder em resposta ao ambiente. Quando falamos em níveis de análise interpessoais, é o comportamento entre indivíduos de uma organização, colaborador-colaborador, colaborador-líder. Quando analisamos comportamento organizacional em níveis grupais, a dinâmica das relações entre os indivíduos de um mesmo grupo no ambiente organizacional. Intergrupais está relacionada à dinâmica das relações entre os grupos no ambiente organizacional. E entre as organizações são as organizações percebidas como um sistema complexo. Quando analisamos o comportamento organizacional, existem algumas forças que afetam a organização. Dentre elas, pessoas, como um conjunto de indivíduos, a estrutura, quando busca o atingimento do objetivo comum, a tecnologia como uma ferramenta para o processo de trabalho e o ambiente como uma interação recíproca entre as pessoas. Dessa forma, é importante considerar a pluralidade das interações entre os indivíduos, grupos e organizações, que resultam no comportamento organizacional, para assim observar suas metas, considerando junto a isso o conjunto de forças que integra e modifica a natureza das organizações. O comportamento, de forma geral, desde que passou a ser estudado na ciência da psicologia pela escola behaviorista, pode ser genericamente compreendido como resultante da interação entre organismo e meio ambiente. Disso decorre que as contingências do ambiente são imprescritíveis para as diferentes respostas que as pessoas manifestam a partir de suas culturas, experiências, características individuais e avalia também o impacto do indivíduo ou grupo provoca no microambiente com o objetivo de melhorar a eficácia, a produtividade e os resultados de seus colaboradores. Desse modo, o comportamento organizacional na cotidianidade do trabalho poderá ser uma importante ferramenta na prática de gestão, na medida em que o gestor sistematicamente analisar a pluralidade das interações e relações entre as pessoas, grupos e as organizações. Finalizamos por aqui esse conteúdo e agradeço a todos pela presença.